Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana Menegazzi do Nutri Consultora. Se você ainda não me conhece, eu sou consultora de alimentos há 14 anos, sou nutricionista e eu tô aqui para falar um pouquinho hoje sobre padarias. 3 dicas para você que atua ou pretende atuar em padarias. E por que eu falo de padaria? Se você for puxar uns vídeos antigos, tem várias situações que eu menciono padaria, porque foi aí que eu comecei a minha carreira como consultora de alimentos, foi dentro de padaria. E apesar de ter sido muito difícil o começo, ela também serviu como uma grande escola para toda a minha carreira, e eu uso exemplos, situações e aprendizados até hoje dessas primeiras padarias que eu atendi. E aí também foi por conta disso, de ter começado em padaria, que padaria foi, acho que talvez, o maior número de tipos de estabelecimentos que eu já atendi até hoje. Então, logo que eu comecei lá em 2006, começando com padaria, e aí as pessoas foram conhecendo, né, o trabalho por conta desse trabalho, então mais padarias chamavam, então a gente começou a atender bastante padaria. Então é um lugar que eu falo com tranquilidade da realidade, que eu falo com muita segurança do que é uma padaria. Se você nunca entrou no bastidor de uma padaria, eu tenho certeza que você vai se assustar com algumas coisas, tá? Não, sim, você pode encontrar coisas absurdas, mas estou dizendo no sentido de quantos processos, quantas coisas diferentes acontecem numa padaria. Também depende do tamanho dessa padaria, né, do tipo de serviço que essa padaria oferece, mas hoje em dia a gente tem cada vez mais visto, né, padarias maiores, ampliando, reformando, tentando oferecer mais coisas para os clientes. A gente encontra, dependendo da região que você mora ainda, padarias nos modelos mais antigos, onde só vende o pão e o leite, um docinho básico, né? Só vende aquele sonho, Maria Mole e um bolo seco. Tem vários tipos, sim, ainda, mas a tendência é que a gente encontre cada vez mais padarias cada vez maiores e com cada vez mais produtos e serviços e enfim, com uma grande oferta para os clientes. Então, a primeira dica que eu tenho para te dar em relação à padaria é, quando você chegar lá para começar o seu trabalho, observe um pouco cada setor como se fosse um lugar independente, tá? Então você vai ter a confeitaria, no mínimo, né? Você vai ter a confeitaria e a padaria, no mínimo. E aí também vai ter o balcão com chapa, vitrine, então já é muita coisa se for uma padaria pequena e básica. Então aí, hoje em dia a gente encontra padarias que vendem buffet de café da manhã, sopas, almoço, jantar, enfim, tá? Aí tem a parte de encomendas. Então tem bastante coisa. Então a primeira coisa que é de dica é observe como funciona cada setor, entender um pouco de cada setor, tá? Então o que acontece na confeitaria é diferente do que acontece na padaria, que é diferente do que acontece na pizzaria, que é diferente do que acontece na cozinha. Então para que isso? Para você entender, porque muitas vezes você vai ter que traçar uma estratégia de atuação diferente para cada setor, tanto por conta da própria equipe, que pode ter e provavelmente terá um perfil diferente um do outro, mas também para que aquilo que você oriente seja realmente aplicável, tá? E não só uma teoria simplesmente que a gente chegou lá e largou. Tá? Então, primeira coisa, observe, anote, converse com as pessoas de cada setor para tirar as dúvidas, para entender o porquê que eles fazem daquela forma. Tá? A gente tem muita teoria, mas eles realmente têm muita prática. Então, ali a gente tem que fazer um encontro dessas duas coisas para chegar num bom senso, num consenso, né, do que fazer e com bom senso definir a melhor estratégia, tá? Se você chegar lá querendo revolucionar todos os setores e tudo mais, não vai dar certo. As pessoas tendem a ser muito resistentes e padaria, por alguma razão milenar, eles são ainda mais resistentes. Tá? Tô brincando, mas é verdade, você vai encontrar sim profissionais que estão há muitos anos naquele lugar trabalhando e o dono não abre mão dessa pessoa por nada, independente do que ela faça de errado ou qualquer problema que ela gere. Então a primeira coisa é isso, observe cada setor para você entender o funcionamento de cada setor. Por exemplo, se você nunca pisou numa padaria, entender como é que faz um pão francês, tá? Qual é o processo, por que daquilo, entender um pouco dos maquinários, essa é a segunda dica. Entenda dos processos e um pouco dos maquinários de padaria. Você vai encontrar modelos mais antigos e mais novos de máquinas, de aparelhos, mas entender, porque essa foi uma dificuldade inicial que eu tive, porque eu cheguei lá também, nunca tinha ido em padaria e caí de paraquedas. Meu primeiro cliente de consultoria foi uma padaria e muita coisa eu não tinha noção do que era. Então eu não sabia o que era uma maceira, o que era uma batedeira de massa grande que ia no chão, que cabia não sei quantos quilos de farinha, uma modeladora de pão francês que tinha um material diferente, que eu não sabia como higienizar.
Então você fica um pouco perdido. Se você demonstra muita insegurança, que você não sabe nada, as pessoas começam a não te olhar com bons olhos, vamos dizer assim. Ué, ela não veio aqui para resolver isso, como é que ela não sabe? Nem a gente não é obrigado a saber de tudo, mas se interessar por aquilo, tá? Igual uma vez também que eu tava lá na padaria, e foi a primeira vez na vida que eu ouvi falar assim, pega o pezinho do pão. Falei, gente, mas o que será isso? E dentro da câmara tinha uma massa, que é do pão italiano, que é como se fosse o fermento que fica ali, né, assim, nunca finda este fermento, é uma base para o pão italiano. Então, até eu entender isso e tudo mais, eu podia ter feito uma grande burrada de ter entrado na câmara e ter visto aquilo, achado estranho, e simplesmente ter jogado no lixo e ter criado um problema grande. Então, entender, perguntar e não só se limitar às informações que são passadas ali, porque as pessoas também podem te testar, podem te dar uma informação errada, ou elas mesmas podem ter feito errado a vida inteira e você acreditar que aquilo é o correto. Então, poxa, já me falaram assim numa padaria, não, essa máquina aí não limpa. Eu falei, gente, como assim uma máquina não limpa? Impossível, né? Então eu vou fazer o quê? Ele não soube me dizer, não quis me dizer? Eu vou atrás, vou ver qual é o fornecedor da máquina, qual é a marca, se tem um manual. Na internet a gente tem muito acesso hoje, então a gente consegue ir atrás de muita coisa, tá? Então, você ter um pouco de conhecimento de coisas específicas de padaria vai te ajudar muito a te dar essa credibilidade, falar as coisas com mais segurança e dar orientações mais firmes, mais diretas, sem ficar com medo e receio de que as pessoas não estejam acreditando e confiando em você, tá bom? Então, preste atenção nisso. Conheça um pouco do maquinário e dos processos, dos produtos que são feitos lá. E a terceira dica, bom, eu poderia dar mais de 100 dicas aqui só de padaria, mas eu peguei 3 pra gente começar esses assuntos de dicas, que eu vou dar muitas aqui ao longo do ano, tá? E a terceira coisa mesmo você vai estar super envolvido lá com os bastidores da padaria. Não se esqueça que, como eu disse lá no começo, cada área é uma área. Dê muita atenção e importância para chapa e balcão, atendimento, exposição dos produtos, como que esses produtos estão ficando disponíveis para o cliente, o que as pessoas do balcão do atendimento pensam a respeito do atendimento, o que os clientes estão falando. Ali do pessoal do balcão, dos funcionários de atendimento, tem muita informação importante que às vezes ela não é repassada. Por que informação importante? Porque vem direto da boca do cliente. Eu queria... Só vende torta de limão aqui, eu queria uma torta de morango. E essa informação morre no balcão. Não é levado pro confeiteiro, pro gerente, pro dono. E às vezes está deixando de vender, vendendo menos, tendo reclamação e a gente não sabe por quê. Então, envolver essas pessoas também, né? Depois a gente, claro, pode partir para um treinamento de atendimento, mas saber o que o cliente está falando, o que ele está elogiando, o que ele está reclamando, que aí é mais um serviço que você consegue otimizar para o seu cliente, você consegue ajudá-lo, né? Quanto mais ele vende, mais ele vai poder investir em você também, tá? Então não deixe para lá o salão, produtos que estão expostos lá, às vezes tem um pequeno mercadinho dentro da padaria, como é que tá aquilo, cheio de pó, tá com o preço atualizado, tem coisa vencida. Então não esquecer a linha de frente de padaria, limpeza e tudo mais, tá? Porque a gente tende a ficar muito no bastidor lá tentando resolver problema que não é pouco que a gente encontra, de higienização, toda a parte de boas práticas, dos treinamentos, e muitas vezes a gente deixa por último, ou esquece lá um pouquinho dessa linha de frente que é muito importante também e faz parte do nosso trabalho, com certeza, fazer essas devidas orientações, tá bom? Então são coisas que você pode aplicar, lógico, não só em padaria, essas dicas, tá? Pode aplicar em qualquer tipo de estabelecimento, mas em padaria eu diria que isso é bem importante para quem está chegando, para quem pode se impressionar com algumas coisas que são feitas em padaria ainda hoje, mas fique tranquilo, fique tranquila, porque a gente consegue dar conta sim, eu dei conta, você dá conta também, a gente vai se ajudando, pode assustar um pouco, mas normal. Quando a gente vai para um lugar novo, padaria ou não, a gente fica um pouco, né, perdido aí até se achar, até achar um caminho para conseguir fazer o trabalho legal. Mas a questão conheça aquilo que você está trabalhando para você ter segurança em passar as orientações e converse com as pessoas, pegue opinião, pegue dica, olha, a gente tem que fazer tal coisa, o que você me sugere? Você tem alguma ideia? Envolver para você conseguir cativar essa equipe também, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Se você tiver alguma dúvida, alguma dica, coloca nos comentários. Se inscreve no canal para receber notificações, para ficar por dentro das novidades. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!